Olá, bem-vindo à sua aula de matrizes. No final dessa aula, você será capaz de identificar uma matriz, visualizar matrizes em situações do cotidiano e classificar uma matriz. Você conhece a Bolsa de Valores? Os profissionais que trabalham na Bolsa de Valores consultam diariamente índices econômicos, decisões políticas que afetam os seus investimentos. E como esses índices econômicos são apresentados e visualizados? Geralmente por meio de gráficos e tabelas. Em que outras situações do seu cotidiano as informações são apresentadas por meios de tabelas? Em jornais, revistas, planilha de controle de gastos e até mesmo no calendário. Os meses e dias do ano são dispostos em linhas e colunas. Corrida de rua. As corridas de rua estão na moda. A cada dia, mais e mais grupos formados por amigos, familiares e colegas de trabalho deixam de lado a preguiça e engrossam as fileiras dos que, por meio do esporte, buscam uma melhor qualidade de vida. Convém lembrar que todo esporte deve ser praticado com moderação e com orientação de especialistas. Por isso, todo atleta deve se preparar segundo as tabelas instruídas pelo seu treinador. Nós vamos analisar a rotina de um atleta de corrida de rua. Aqui temos a tabela A e a tabela B, que são as tabelas de treino. A tabela A mostra em cada linha os intervalos de tempo T1, T2 e T3 em minuto que o atleta deve correr segundo as velocidades V1, V2 e V3 indicadas na tabela B. Cada série deve ser repetida 3 vezes após descanso de 15 minutos em cada dia da semana. Vamos analisar a tabela A. A organização dos dados numéricos em forma de tabela facilita a leitura e a interpretação dos dados. Também alguns cálculos. Observe como é fácil identificar as coisas numa tabela. Vamos lá. Na segunda semana, quantos minutos o atleta deve correr no primeiro intervalo de treinamento? Basta observar a tabela A, o valor que aparece no cruzamento da segunda linha com a primeira coluna, 3 minutos. Agora vamos à tabela B. Aplicando o mesmo raciocínio, a gente pode interpretar o significado de todos os números que constam na tabela. Por exemplo, o número 12, que aparece na terceira linha e na segunda coluna da tabela B, representa a velocidade em km por hora que o atleta deve desenvolver durante o terceiro intervalo de cada semana, no período da tarde. E afinal, o que são matrizes? Em matemática, as tabelas que apresentam dados numéricos dispostos em linhas, que são filas horizontais, e colunas, que são filas verticais, são denominadas matrizes. Uma matriz pode ser escrita entre colchetes ou entre parênteses. Você já deve ter visto alguma em algum lugar. Aqui temos alguns exemplos de matrizes. Elas podem ser escritas entre colchetes ou parênteses. As duas formas são aceitas. Mas de onde surgiram as matrizes? Historicamente, a representação de conjunto de números em forma de matrizes aparece no século XIX, embora tenha indícios de que os chineses, já no entre o século II e I a.C., tivessem efetuado alguns problemas, cálculos por tabelas.
Augustin-Louis Cartouche, matemático francês, parece ter sido o primeiro a nomear essas configurações numéricas de tableau, que significa tabela em francês. E isso aconteceu só em 1826. E em 1850, o matemático inglês James Joseph Sylvester deu esse nome, essa configuração numérica, recebeu o nome de matriz. Então, matematicamente, denomina-se matriz M por N uma tabela retangular formada por N vezes N números reais, dispostos em M linhas e N colunas. Dizemos, então, que uma matriz é do tipo N por N, M por N ou de ordem M por N. Por exemplo, a matriz que temos aqui à direita é uma matriz do tipo ou de ordem 2 por 3, pois tem 2 linhas e 3 colunas. É bem intuitivo. Já esse nosso novo exemplo é uma matriz de tipo ou de ordem 3 por 3, pois tem 3 linhas e 3 colunas. Quanto à representação genérica de uma matriz, sem ter os números apenas genericamente, os números de uma matriz, que aparecem lá na matriz, elas são chamados de elementos ou termos da matriz. Nós usaremos isso com frequência agora. Cada elemento ocupa uma posição definida por certa linha ou por certa coluna, nessa ordem. Por exemplo, vamos analisar a matriz que temos aqui ao lado. Aqui eu sinalizei para você a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e a primeira linha, segunda linha, terceira linha, que no nosso exemplo tem só esse número. Vamos observar então o elemento 8, que ocupa a terceira linha e a terceira coluna, certo? A gente representa, indica esse elemento por A33, que é igual a 8. Então, genericamente, cada elemento de uma matriz pode ser representado pelo símbolo onde I indica linha e J indica coluna, ou seja, A e J. Assim, a matriz A pode ser representada por A e J, M por N, em que 1 é menor ou igual a I, que é menor ou igual a M, e 1 que é menor ou igual a J, que é menor ou igual a N, com I e J pertencentes ao conjunto dos números naturais. Aqui ao lado nós temos uma representação de uma matriz genérica. Então, pode ter quantas linhas e quantas colunas forem necessários, e todos os seus elementos vão ser nomeados dessa forma. Agora, nós vamos construir uma matriz. Eu sugiro que você vá pausando o vídeo enquanto está realizando a atividade. A nossa matriz será a matriz AIJ 2 por 3, na qual AIJ é igual a I mais 2J. Vamos lá. A gente sabe que uma matriz do tipo 2 por 3 é representada genericamente dessa forma, porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, agora, a gente aplica a lei de formação dada. Nós temos, por exemplo, vamos começar com o elemento A11. A gente substitui na lei de formação, o I é igual a 1, o J é igual a 1 também, e isso dá 3. Agora, a gente vai fazer esse mesmo processo para todos os elementos da matriz. Então, nós temos A12 é igual a 5, A13 igual a 7, A21 igual a 4, A22 igual a 6 e A23 igual a 8.
Portanto, a nossa matriz, substituindo o valor do elemento, vai ser essa matriz aqui, certo? Então, e quando a gente pode dizer que duas matrizes são iguais? Como uma matriz é uma tabela formada por elementos que são números reais, dispostos em linhas e colunas, tem duas condições que têm que ser verificadas para que duas matrizes sejam iguais. Elas devem ter a mesma ordem e os elementos correspondentes também devem ser iguais. Essas duas matrizes podem ser consideradas matrizes iguais? A gente pode perceber que elas têm a mesma ordem, que são duas linhas e duas colunas, certo? E também que os seus elementos correspondem. Por exemplo, o elemento A11, que seria a raiz de 5, está no mesmo lugar para as duas, e consequentemente os outros. Portanto, A é igual a B. Agora, veremos alguns tipos de matrizes especiais. Primeiro, trataremos da matriz linha e matriz coluna. A matriz coluna são matrizes que têm apenas uma coluna, ou seja, é toda matriz do tipo 1 por n. Aqui a gente tem um exemplo de matriz coluna. É uma matriz coluna justamente porque só tem uma coluna. É bem fácil de identificar. Matriz linha são as matrizes que têm apenas uma linha, ou seja, são todas as matrizes do tipo m por 1. Aqui também temos um exemplo de matriz linha. É também muito simples de identificar porque é só uma linha. Matriz quadrada. Essa é bem importante. São as matrizes cujo o número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, m é igual a n. Por exemplo, essa é uma matriz quadrada de ordem 2, porque m é igual a n, que é igual a 2, porque temos duas linhas e duas colunas. M e n são iguais. Nas matrizes quadradas, os elementos A e J com I igual a J formam o que a gente chama de diagonal principal. E os elementos A e J com I mais J igual a N mais 1 formam a diagonal secundária. Vamos ver no exemplo. Por exemplo, temos essa matriz de ordem 3, porque é 3 por 3. Os elementos, quem teria a diagonal principal seria esta aqui. E os elementos que compõem a diagonal secundária, consequentemente, essa aqui. Vamos lá. Matriz identidade. Uma matriz quadrada de ordem n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0, é chamada de matriz identidade. E o seu símbolo ela é representado por IN. N daí vai ser substituído pela ordem que ela tiver, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma I3, que é uma matriz identidade. A gente pode perceber que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e o restante são todos iguais a 0. E temos também a matriz nula. Aqui temos um exemplo de matriz nula, que é quando todos os elementos da matriz são iguais a 0. Independente da sua ordem, da sua formação, todos os seus elementos são iguais a 0. Vamos praticar? Tem uma lista de exercício na aba Lista de Exercícios do ambiente virtual de aprendizagem. As dúvidas sobre a resolução podem ser enviadas por meio de comentários e eu sugiro que você faça esse exercício agora. Pause a aula e, após isso, continue. Agora, vamos relembrar. Nesta aula, você aprendeu que, em matemática, as tabelas apresentam dados numéricos dispostos em linhas, filas horizontais, e colunas, filas verticais, são chamadas de matrizes.
que denomina-se uma matriz M por N, uma tabela retangular formada por M versus N números reais, dispostos em M linhas e N colunas. Os números que aparecem na matriz são chamados de elementos ou termos da matriz. Em uma matriz, cada elemento ocupa uma posição definida por certa linha ou por certa coluna, nessa ordem. Você aprendeu também que, genericamente, cada elemento de uma matriz pode ser representado pelo símbolo A e J, em que I indica a linha e J indica a coluna ocupada por ele. Para que duas matrizes sejam iguais, duas configurações devem ser verificadas. Elas devem ter a mesma ordem e os elementos correspondentes também devem ser iguais. Também existem alguns tipos de matrizes especiais, como a matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada, matriz identidade e matriz nula. Então agora vamos avaliar o que você aprendeu. Acesse o link do questionário em anexo nessa aula e deixe nesse questionário as suas dúvidas, sugestões e ainda resolva algumas outras questões que não estão na lista sobre o tema para colocar os seus conhecimentos em prática e também avaliar o que você aprendeu. Por hoje é isso. Muito obrigada e até a próxima!